Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som, de São Paulo, e um programa que busca, como nosso telespectador já está habituado, colocar a ciência em debate, a ciência do presente, tão presente, talvez demasiadamente presente na vida humana, a ciência do futuro, né, que nós podemos especular, e a ciência do passado. Hoje nós temos um convidado muito especial, que eu fico muito contente, queria agradecer a presença do Carlos Eduardo Dias Machado, ou Carlos Machado, como eu vi pela internet, que é mais conhecido, e ele possui graduação e licenciatura e o mestrado, né, em História Social pela USP, teve como orientador o doutor Dário Horácio Gutierrez Gallardo, lá da USP. O tema do seu mestrado foi a população negra, a escolarização na cidade de São Paulo nas décadas de 20 até a década de 20 e 30. Ele foi alumni da International Fellow Program, ou seja, pela Fundação Ford, como muitos professores da USP, e é consultor da Editora Moderna na área de História da África e dos afro-brasileiros, e atua no ensino desde 99, trabalhou em várias instituições dando consultoria na área de arte educador, no programa Projeto Pra Ler, no Museu da Língua Portuguesa, né? O nosso museu que infelizmente está apagado temporariamente devido ao incêndio, mas vai voltar, e que tem essa importante leitura aí das várias influências no nosso português. O que mais? Nossa, eu vou dar uma encurtada aqui, senão a gente vai gastar o programa, né? Mas, enfim, o motivo que nos traz aqui o Carlos, né, é o lançamento desse maravilhoso livro Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, que o Carlos lançou com a querida Alessandra Lohan, que já esteve aqui na cadeira dele, aqui dando uma entrevista para o Nova Estela, e foi, aliás, quem fez a ponte aí para mim te encontrar e a gente poder recebê-lo aqui. Como que eu fiquei sabendo do livro? Vai saber, né? Algum post no Twitter, acho que foi no Twitter. Foi no R7. O R7 fez uma propaganda sobre o livro, né? Uma reportagem comigo, e aí o senhor retweetou essa mensagem, eu fiquei sabendo, e aí entramos em contato. Ah, legal. Então foi pelo R7, parceiro nosso aqui do Nova Estela, já tivemos gente de lá aqui também participando. Sim. E daí eu fui atrás do livro, tive a boa surpresa de que o livro estava esgotado, né? Quantos meses levou para esgotar? Olha, vai fazer um mês. Amanhã faz um mês de lançamento. O livro estava esgotado. Eu achei um exemplar numa livraria Travessa do Rio de Janeiro. Imediatamente falei, não vou bobear, porque eu queria, né, obviamente, me deliciar aí com o livro. Sim. Antes de recebê-lo, né? Então, Carlos, super bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria dizer para você que o tema do teu livro, né, quer dizer, a ciência africana, a tecnologia africana, é um tema do nosso programa de História da Ciência. Nós tivemos durante um bom tempo um ping-pong com o professor Paulo Guedes, né, um holandês, né, um pouquinho mais branquinho do que o Carlos, mas igualmente apaixonado pela cultura africana, se casou e mudou para a África, e lá construiu a sua carreira de pesquisa. E algumas coisas que estão aqui no seu livro eu conheci através dessas visitas que o Paulo fez para a PUC, né, para a USP, PUC, ele teve em várias universidades do Brasil, e que infelizmente nos deixou, né, deixou prematuro o Paulo, né, ele morreu cedo, mas está aí seguindo o trabalho dele, outras pessoas procurando despertar, né? Eu gostei que o teu livro nos ensina que depois de ler esse livro, ninguém mais vai ter a visão que tinha antes das coisas, né? Então, muito bem-vindo ao Nova Estela. Eu agradeço. E conta para nós aí como é que surgiu essa tua pesquisa, esse teu estudo tão profundo e tão detalhado, né? E tão bem editado, né? É verdade. O cara teve apoio aí dos franceses, né? Afinal, a Alessandra, né,
foi casada com... É casada, né? Que ele não é mais cônsul, mas ele era o cônsul, né? O marido dela. Mesmo. E você teve um apoio bacana dos franceses, né? Eu vi nos créditos, né? E conta pra nós como é que foi essa história, como é que você chegou lá. Tá bom. Esse tema me despertou o interesse quando eu tinha 25 anos. Foi em 1996, no mês de fevereiro. Eu comprei uma revista chamada Ebony, uma revista tradicional da comunidade negra norte-americana, e fevereiro nos Estados Unidos é o Black History Month. É o Black History Month, o mês da história negra. O mês da história... Fevereiro. Fevereiro. Foi Todo criado ano. por um historiador chamado Carter D. Woodson, que escreveu nos anos 30 um livro chamado The Miseducation of a Negro. E ele começou com uma semana da história negra e posteriormente isso cresceu, virou o mês da história negra. E nos Estados Unidos a revista Ebony é uma revista pioneira, ela existe desde os anos 40. E eu tive contato com a propaganda do McDonald's, uma empresa internacional que tem aqui também sede, Relativamente conhecida. Relativamente conhecida. E lá estava escrito assim: todo dia você usa uma dessas coisas. A caixa de correio dos Estados Unidos, o pino de golfe, o filamento de carbono da lâmpada elétrica, o semáforo, a geladeira e a caneta tinteiro. E aí no final estava escrito: você está celebrando a história negra. Aquilo mexeu comigo, porque eu nunca tinha ouvido falar que uma pessoa negra tivesse inventado alguma coisa na área da ciência e tecnologia. Eu sabia na área do esporte, na área da culinária, na língua portuguesa, influências nessas áreas. Mas na ciência, não. Nunca tinha ouvido falar de uma pessoa que tivesse inventado alguma coisa. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, e aí eu me interessei por saber mais sobre isso. Quando eu conversava com as pessoas, elas diziam: nunca tinha ouvido falar a respeito disso. Aí foram se passando os anos, eu entrei na Universidade de São Paulo, fiz a graduação, terminei, e um belo dia eu acordei e falei assim: olha, esse material precisa de um livro, precisa ser publicado um livro a respeito desse assunto. E quem é que vai lançar? Eu fiquei pensando: vai ser eu? Eu nunca tinha escrito nada, a não ser trabalhos escolares. Mas eu achei por bem escrever um livro a respeito disso, por causa de que eu não conhecia pessoas que tivessem se debruçado sobre o tema aqui no Brasil. Aí comprei dicionários, inglês-português, francês-português, comecei a pesquisa. Se eu jogasse no computador African American Inventors, Black Inventors, vinham centenas de milhares de links. Savant Noir, centenas de milhares de links. Agora, cientista negro, inventor negro. Na época, quando eu comecei a pesquisar, em 2003, 2004, só aparecia inventor negro como ficção científica na internet brasileira. Então eu falei assim: não, isso aqui é muito sério, isso é muito grave. E aí eu comecei a pesquisar, traduzir esse material, inicialmente vindo dos Estados Unidos, que tem uma tradição de pesquisa sobre esse tema desde 1913, começando por Henry Baker, foi o primeiro pessoa que escreveu a respeito sobre inventores e cientistas negros. E naquela época, em 1913, ele levantou 1000 invenções feitas por pessoas negras, né? Então, os Estados Unidos têm uma longa tradição nessa pesquisa. Tem na França. E aí, com o tempo, eu fui verificando também que aqui no Brasil tinha produções a respeito. Ney Lopes foi a primeira pessoa que escreveu sobre este assunto. Tem também o diretor da Pinacoteca e atual diretor do Museu Afro-Brasil, o Emanuel Araújo, que tem a mão afro-brasileira. A Elisa Larcão do Nascimento, ex-esposa do Abdias do Nascimento. O professor Henrique Cunha, da Universidade Federal do Ceará. Mas um livro como esse, na proposta que eu queria fazer, não tinha, era inédito. Aí eu comecei a fazer todo um levantamento e em 9 meses eu consegui construir um livro. O livro ficou pronto e isso foi em 2005. E aí eu comecei a divulgar esse livro para as grandes editoras. Para as grandes, médias e pequenas editoras. E o que eles diziam para mim era: olha,
o seu livro é acadêmico. Ah, o seu livro não faz parte da nossa linha editorial. Ah, para você lançar esse livro, você tem que pagar. Tem que comprar, fazer uma edição conosco. Então, isso foi uma resposta de diversas editoras. Houve muitos nãos, várias formas de nãos. Eu fiquei 10 anos nessa batalha. O livro ia ser lançado, por pouco não foi abortada a ideia. Mas eu não desistia do projeto, porque eu percebia que quando eu falava com as professoras, professores, nos cursos de formação, as pessoas se interessavam pelo assunto, achavam interessante, né? E eu comecei a viajar ao Brasil para falar sobre esse assunto, nos institutos federais, universidades federais, no projeto Acordo da Cultura, da Fundação Roberto Marinho. Eu fui para vários lugares, na Fundação Cultural Palmares, e as pessoas achavam fantástico o tema. E aí eu ficava pensando, se as pessoas acham fantástico o tema, por que as editoras não se interessam, né? Eu entendi que o tema ele é muito sério, ele mexe com pressupostos que já estão estabelecidos há séculos, né? E isso é muito incômodo. Então, mesmo editoras que publicam assuntos sobre a população negra não se interessaram em falar sobre o assunto, né? E aí eu conheci, na época, a consuleza Alexandra Lohás. Então foram pessoas ligadas aí do CAFRO, o Frei Davi, a Sara Choia, que me apresentou para ela. Ela ficou sabendo do meu trabalho através da internet. Eu tinha um outro livro com um outro título, chamado Negras e Negras, Inventores, Cientistas e Pioneiros. E aí ela propôs uma parceria. Então, a partir daí, nós fizemos uma parceria. Ela tinha os patrocinadores, né? Entramos em contato com uma editora de livros de arte, porque ela disse o seguinte: esse livro é fantástico e ele merece ter um tratamento digno de uma obra como essa. Então, ele tem que ser um livro bonito. Além do texto ser maravilhoso, o livro também precisa ser lindo, assim, né? Então, um livro de capa dura, com o melhor ilustrador do Brasil, Vitor Burton. Então, ele é impecável, né? E o preço fantástico, né? Então, é um preço barato porque ele tem incentivos da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. Sem dúvida, se o preço do livro fosse exatamente o que ele deveria custar, eu ia ter te telefonado e pedido para arrumar um. Mas quando eu vi que era um preço baratinho pelo livro, eu falei, manda vir, era o último, né? Então, sim. Mas ele é impecável, realmente é um colorido muito bem tratado, né? O tratamento das imagens, o Vitor que fez a composição das fotos, o texto, tudo, né? Sim, a pesquisa foi eu que fiz, né? E ele que, com a sua arte, que organizou esse livro para ficar assim. Bom, e vamos falar um pouquinho do conteúdo do livro, né? Perfeito. Como é que você quer... É uma viagem, o livro dele, como tudo aqui no Nova Estela, a gente está viajando no tempo, tentando muitas vezes mergulhar em áreas menos iluminadas da história, né? Áreas que ficaram escurecidas, ou por uma visão específica de ciência que começou com o tempo da Renascença, como o pessoal fala, da modernidade, tudo. Então existiu ciência lá no mundo grego, depois apagaram as luzes, veio a Idade das Trevas, depois acenderam as luzes e chegaram os modernos europeus, e assim é a história da ciência, né? Então o nosso programa de História da Ciência, o mestrado, doutorado lá da PUC, ele foge a esse padrão, né? E eu fiquei muito contente porque até a gente já teve, né, estudos até nessa direção que você aborda aqui, né? Sim. Como eu te falei, como é que chama aquilo lá? Aquela haste toda talhada que tem 30 mil anos, né? O bastão de Xangô. Bastão, né? Mas é um bastão grande, né? O bastão, na verdade, é um bastão pequeno. Ele tem no máximo 10 centímetros de tamanho, mas ele foi levado pelos belgas, né? Na época que o Congo era uma colônia belga, era uma dominação belga, e aí eles levaram, em 1950, eles descobriram esse bastão de Xangô e levaram para a Bélgica. E fizeram uma reprodução dele. Fizeram uma reprodução numa praça na capital da Bélgica, que é enorme. Então, assim, mas é um pequeno osso
de macaco, de babuíno, e que era utilizado, tem pesquisadores que acreditam que era mulheres, que foi uma mulher que deve ter feito aquilo ali como uma forma de controlar o seu ciclo menstrual, por exemplo. Né? Então, é uma das possibilidades de uso. E ele é usado até os dias de hoje pelo povo San, o povo que vive naquela região. Então, é uma tecnologia super antiga que ainda é utilizada por um povo nos dias de hoje. Mas também foram encontrados outros artefatos matemáticos na Suazilândia, que é um país encravado na África do Sul, e mais antigo do que o bastão de Xangô, é o osso de Lebombo, e também tem um outro mais antigo ainda, que foi encontrado na caverna de Blombos, que tem aproximadamente 75 a 80 mil anos, que é um pedaço de ocre vermelho e que tem triângulos e losângulos. Então, é o objeto mais antigo que mostra já um pensamento abstrato do ser humano nessa época. Então, a história da matemática a gente pode retroceder a 80 mil anos. Né? E ela se inicia no continente africano. Porque é no continente africano que a nossa espécie, o Homo sapiens, evoluiu, ali, precisamente no leste da África, e dali povoou o continente africano e se espalhou para a Ásia, Europa, América, Oceania, e por último veio para o continente americano. Né? Então, é no continente africano que começa a origem das tecnologias modernas. Então, começando com as ferramentas em pedra. E aí vai para astronomia, matemática, química, física, engenharia, arquitetura, urbanismo, agricultura, pecuária, piscicultura. São várias áreas que os africanos influenciaram. E que, por incrível que pareça, essas áreas, essa agência africana, ela foi ocultada ao longo do tempo, pelo oleocentrismo. Né? Antes de existir Egito, antes de existir a Grécia, já existia o Egito. Né? E grandes sábios grandes sábios gregos aprenderam suas técnicas, suas ciências no Egito Antigo. Né? Lá no Egito existia o Centro de Altos Estudos, que se chamava Perank, que em português significa Casa da Vida. Então, era ali onde os sábios aprendiam, e vinha gente de todo o mundo antigo para aprender no Egito. Né? Então, o continente africano ele é um continente rico em diversas realizações nas mais diversas áreas. Né? E a grande questão é que tudo isso foi escondido, e a impressão que temos hoje em dia é que toda a ciência foi produzida por europeus ou asiáticos. Né? É como se a população negra não tivesse nenhuma participação nessa área. As pessoas que veem hoje a realidade imaginam que a população negra se destaca na área das artes, no caso música, e nos esportes, no futebol, no basquete. É o que mais aparece. Então, os jovens negros, eles não têm muitas vezes referências positivas para se espelhar na área da ciência. Então, esse livro ele vem de encontro a essa realidade, né? Uma necessidade de autoestima desses jovens negros, inicialmente, e para todas as pessoas saberem do que foi escondido e por que foi escondido essas informações. Perfeito, Carlos. Eu também concordo plenamente contigo, né, que o livro ele revela, né, quer dizer, ele traz para a superfície. Primeiro, eu acho que você já pincelou, né, que ainda vou querer que você fale mais, né, quer dizer, a questão da antiguidade, né, quer dizer, existe, como você falou, duas antiguidades até a gente pode falar, né, antiguidade, vamos dizer assim, de algumas dezenas de milhares, né, quer dizer, 10 mil, 20 mil, 30 mil, o que mostra, né, como você está dizendo, né, que através da cultura africana, né, muita coisa que hoje em dia é parte do nosso ser, né, nasceu ali. Quer dizer, exato. Se você conseguir olhar para o céu e, né, imaginar alguma periodicidade, alguma ordem nas coisas, você conseguir pegar pedaços de objetos e talhar neles
sequências que têm a ver com números, né? Você citou da menstruação, né? O Paulo Guedes também esse historiador, né? Ele também nos traz até uma sequência de 25 mil anos com os números primos, né? É fantástico, porque os números primos hoje em dia servem muito para você acessar a tua conta no banco. Sim. E você conseguir codificar, né? O teu criptografar, a tua senha, né? É usada uma sequência de números primos, né? E, na verdade, seria interessante a gente pensar o que há 30 mil anos atrás aquelas cabeças estavam se deliciando em talhar séries de números primos, né? Até o Paulo Guedes até falava, eventualmente, né? Eles nem tinham uma visão prática daquilo ser usado em alguma coisa, eventualmente eles tinham o deleite, né, de ver o que são esses números meio mágicos que têm propriedades incríveis para você trabalhar com pensamento abstrato. Até hoje, sim, números primos, a garotada aí, ou a garotada mais velha que nos assiste, sempre apanha para entender esses bandidos desses números primos, né? Então, eu acho que você mostrou legal para nós esse período antigo, né, que a gente precisa trazer à luz, esse trabalho que você está fazendo, a Nova Stella está abrindo as portas para você. A gente tem poucos minutos aí desse programa de hoje, então eu queria só que você avançasse assim, depois de tudo isso, né, no momento que a gente começa a reavaliar, mesmo se a gente pegar o século XX, né, que é o século da ciência, da tecnologia, a presença afrodescendente, principalmente nos Estados Unidos, é enorme, né? Conta para nós um pouquinho, dá um pulo aí para... Tá bom. Como a gente está acabando o bloco, eu queria que você... Olha, no século XX, nos Estados Unidos, muitos cientistas negros patentearam diversos tipos de produtos nas mais diversas áreas do conhecimento. Livro, gente. Cada patente, cada desenho, são desenhos... Eu gosto até pelo lado estético, né? São afrodescendentes que fizeram a geladeira que você tem em casa, a primeira geladeira lá nos Estados Unidos. Exatamente. O semáforo, a máscara de gás. E as coisas tech também, eu gostei que você mostrou... Na Apple. Isso, o Jesse Russell, ele é um físico, ele criou nos anos 70 a tecnologia básica para a criação do telefone celular, né? Nós temos pessoas que se dedicaram à área da programação, né? Diversas pessoas, diversos cientistas. Tem um cientista que criou o primeiro videogame doméstico, o Gerald Lawson. Ele criou um primeiro videogame doméstico e ele fazia parte da turma que tinha Steve Jobs, Bill Gates, isso é nos anos Steve 70, Wozniak, né? exatamente. Ele fazia parte desse grupo, né? Tem uma máquina de operar cataratas feita por uma médica norte-americana. Nós temos diversas invenções que fazem parte do nosso cotidiano. O computador, o PC, tem muitas invenções negras. Então, assim, o microfone moderno. Então, assim, são vários... Não, mas daí aí faz sentido, porque daí, como a música vem da... usando agora um pouco aquela visão, a música vem da África, né? Então tinha que ser o microfone. Esse não vale. Não vale, né? Esse já é tendencioso, né? Então, assim, e até invenções na indústria aeroespacial. Então, assim, nós temos cientistas das mais diversas áreas, né? Pessoas que desenvolveram diversas tecnologias que fazem parte do nosso cotidiano. Mas, por incrível que pareça, são os inventores e cientistas brancos que têm o destaque, né? No meu livro eu mostro essas pessoas que foram ocultas. Recentemente tem um filme que deve estar em cartaz ainda, Estrelas Além do Tempo, em português, chamado Hidden Figures, nos Estados Unidos. Mary Shetterly, ela escreveu um livro mostrando sobre mulheres negras nos anos 50 e 60, que eram computadores humanos. Mulheres que ajudaram a levar o ser humano à Lua, aos Estados Unidos ficar na liderança da corrida espacial. Então, assim, a população negra foi super importante nas mais diversas áreas norte-americana para a tecnologia que nós temos hoje em dia, a mais variada possível. Só que o grande problema é isso, né? O racismo, ele oculta e ocultou todo esse legado, toda essa produção.
E era necessário trazer isso para o Brasil, fazer uma divulgação científica desses feitos, tanto pessoas dos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. O meu livro ele tem como objetivo ser uma proposta panafricanista, né? De falar sobre mulheres e homens negros de todos os lugares do mundo. Então, tem pessoas das mais diversas áreas e profissões e que deram a sua contribuição para a ciência. Bom, estamos aqui com o Carlos Machado, autor do Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação, África e Afrodescendente. Eu acho que ele abre uma página nova aí para, principalmente aqui no Brasil, a gente conhecer uma parte da nossa história, a história da humanidade, do ser humano, né, que foi totalmente apagada pelo racismo. Nova Estela Ciência e Debate vai se despedindo mais uma vez, esperando tê-los novamente na semana que vem, no mesmo horário, ou no YouTube, com todos os programas, não apenas esse, mas buscando aí muita luz para o futuro.